De novembro de 2019, o 19º Diálogos Históricos do Arquivo Público Municipal, hoje no bar temático do Grêmio Esportivo Bagé, com duas das suas mais evidentes e brilhantes administradores, torcedores, ex-presidentes, os nossos amigos Luiz Carlos Alcalde e Carlos Alberto Ducos, para nos contar um pouquinho da história do Grêmio Esportivo Bagé, às vésperas de completar o seu centenário no ano que vem. Se o Carlos Alberto me permitisse, eu queria fugir um pouquinho do Bagé, mas fazer um registro que eu acho importantíssimo para a história de Bagé, e o arquivo tem esse compromisso com a história, de começar conversando com o Dr. Luiz Carlos Alcalde. Posso te chamar de Mexidinho? Porque todo mundo te chama de Mexidinho, eu não posso te chamar de Mexidinho. O apelido dele começou com o Valério, né? Então... E eu não consigo tirar. Não consegue tirar, apesar de querer tirar, tu não consegue. Não. Eu não gostaria, mas acontece. Tá certo. Não tem jeito, não. Mas... não é só mexidinha, é mexida, que mais é... tudo que aparece perto disso. Então, tem um fato histórico que eu gostaria de deixar esse registro lá no arquivo municipal. Com certeza tu já falasse sobre isso em outros momentos, mas para o arquivo tu não falasse. Do ato de heroísmo do teu pai, né, com relação ao teatro de Bagé, Teatro 20 de Setembro, um dos teatros, na época, considerados mais belos na sua concepção arquitetônica e pelas peças que exibiu. E houve, eu acho que foi em 1917, por aí, eu acho que completou 100 anos agora, ou 2, 3 anos, né, que ele pegou fogo. Foi um incêndio terrível. Na época foi terrível. E o teu pai teve uma participação, fazer parte da história de Bagé. Tu poderias nos lembrar um pouquinho sobre isso? Eu sei a história dele, que ele contava, né? Que o fogo ia atingir a bandeira brasileira, né? E que ele então aí ele conseguiu subir nas paredes e tirou a bandeira e desceu a bandeira sem deixar a bandeira queimar. O meu pai era o seguinte, eu aprendi com ele o patriotismo dele. Eu não passava em frente do pavilhão nacional sem botar a mão no peito, e ele, como ele com o chapéu, não tirava o chapéu da mão. Naquela época eu usava muito chapéu. Isso. Né? E a gente, todos nós aprendemos isso com ele, o respeito à pátria. E ficou gravada essa história toda, né? Contado e recontado por diversas pessoas, e tu tivesse a felicidade de ouvir contado pelo teu próprio pai, que foi o herói na ocasião, um respeito, uma demonstração de patriotismo ímpar. E foi numa noite que se exibia um festival de cinema em homenagem a Portugal, né? E então o teatro estava lotado e de fato até houve vítimas, né? Diversas vítimas, e o teu pai se encarregou de subir na parte frontal do edifício onde estava hasteada a bandeira nacional e salvar a bandeira. Bom, feito esse registro, perdoem todos os torcedores de Bagé, mas contado pelo próprio, narrado pelo próprio filho, né? Eu acho que é uma coisa que ele levou com orgulho para a própria, né, para o resto da sua vida. Para toda a família. Para toda a família também.
teve 5 filhos, né? E todos seguiram a mesma linha. Ele era dentista também? Meu pai foi dentista. Era um dos primeiros de Bagé na ocasião, né? Ele se formou na primeira turma da Faculdade de Farmácia e Zoologia de Pelotas. De Pelotas, não? Em 1913. 1913, ele era bem moço então. Quando... Ele era órfão. Meu pai, eu não conhecia o pai dele. O pai dele morreu, é espanhol, morreu com 38 anos. Era secretário da Sociedade Espanhola. E ele não conheceu o pai. Ele se criou órfão. Naquela época não era fácil. A mãe dele, em seguida, casou. E ele teve a sorte de conhecer o Monsenhor Cossab, que ensinou ele, dava aula para ele. O Monsenhor Cossab tinha um coleginho, né? E educou ele. Né? E aqui no Bagé, ele gostava de futebol, gostava muito de música também. Ele foi, como é que se diz? Ele foi jogador do Rio Branco. Passava o futebol, foi jogador do Rio Branco. O Rio Branco foi um time que fez uma fusão com o 14 de julho, e tinha 2 times aqui, o 14 de julho e o Rio Branco. Meu pai dizia que o 14 de julho não tinha dinheiro mais, e o Rio Branco tinha, porque no Rio Branco tinha pessoas de posse. Eu não sei o mundo que eu posso citar agora, que me lembro o cara do Brasil, que era o primeiro dono do time. Do Rio Branco? Do Rio Branco. Eu jogava junto com ele. Né? E aí eles levaram ele para Pelotas, para jogar no Pelotas. Né? E naquela época, amadorismo, ele não pagava nada. O pai recebia tudo Pelotas. Faculdade, casa, alimentação, roupa, jogando pelo Pelotas. E até hoje tem lá no Pelotas é muito organizado. Tem a foto dele lá, o time de 1912, a foto dele. E antes ele faleceu, houve uma festa do Pelotas, eles vieram buscar ele aqui para homenagear ele. Antes de ele falecer, teve uma festa? Teve a festa de 100 anos de Pelotas. Não me lembro bem qual foi, mas foi de 100 anos de Pelotas. Não podia ser de 100 anos. Pelotas. Com que idade ele faleceu? Com 91. Com 91. Qual era todo o nome dele? Turíbio de Borba Alcalde. Turíbio de Borba Alcalde. Ele era natural de Bagé mesmo, né? Sim, nasceu em Bagé. Que ano mais ou menos ele faleceu? Não te lembras? Mais ou menos a década que ele faleceu? 1960, 1970? Parece 63. 63? 63. Então essa festa deveria ser antes de ele ter falecido. Sim, não, foi muito antes. Então deveria ser o cinquentenário do Pelotas, provável. Porque 100 anos ele o Bagé teria que existir em 1860, quando nós não tínhamos nem futebol aqui em Bagé. Bom, mas aí a festa... A minha diferença entre mim e o Beto é que o Beto sabe tudo que é data. Eu sou uma negação. Tá ótimo. Mas já que o Beto sabe todas as datas, qual foi o ano de fundação de Bagé? Da cidade? Do Bagé? Bagé, nós estamos aqui para tratar desse time. Esse time que não tem doente por esse time, não tem torcedor doente, né? Não. Então, só os fanáticos. Só os fanáticos, né? Que data foi fundado o Bagé? 25 de agosto de 1925. 5 de agosto dessa fusão aí com o 14 do Rio Branco. O Rio Branco era um time abonado, cujos torcedores fanáticos, né, eram abonados. E o 14 era o pessoal que não tinha muito dinheiro, o clube estava com dificuldades. E aí, de quem é que tomou a iniciativa dessa fusão aí? Vocês não lembram? Foi o próprio Rio Branco. O próprio Rio Branco, Porque o 14 de julho era adversário. O que tinha na época? O 14 de julho, o Rio Branco e o Guarani. Antes tinha o Esporte Clube Bagé.
Sim, foi o primeiro de Bagé. O pessoal de Rio Grande veio jogar essa partida aqui, deixou a bola de presente aqui para o pessoal. Eles foram para a confeitaria americana, a confeitaria que tinha ali no centro, e fundaram o Bagé, que foi o primeiro time de futebol aqui. Não, Esporte com S. O Bagé foi fundado numa alfaiataria, eu não me lembro o nome do alfaiate. O Grêmio Esportivo Bagé? E a ata foi feita em cima de um caixão de fazenda, tinha as fazendas antes, tinha morando em caixão. E essa foi feita, me contou, foi de Edgar Pereira. Edgar Pereira Pinto? O Edgarzinho? Muito, nos auxiliava muito. Então, em 5 de agosto de 1920, nascida dessa fusão do 14 de julho com o Rio Branco. E aí, Beto, o que tu lembra, o que tu estudou a respeito disso? Quando é que foi o primeiro baguá que teve? Não, a história do Bagé eu sei mais a história recente. Sim, não tão recente, mas de 50 para cá eu tenho uma memória boa por ter lido e por informações do meu pai. E depois porque eu acompanhava, né? Lógico. Teu pai também foi jogador do Bagé, não? O pai veio... Ele veio para jogar aqui, né? Ele veio para jogar aqui. Veio para jogar no Bagé. Ele era da onde? De Livramento, de Oliveira. Sim, no caso dele. E aí jogava no Fluminense de Livramento e veio contratado para jogar no Bagé. O Cross veio depois. Ele que trouxe o Cross, era o amigo dele, o melhor amigo que ele tinha, Oliveira, trouxe o Cross, que se tornou além de um baita jogador, além disso um grande torcedor depois do Bagé, o Osvaldo Cross. Vamos então pela ordem cronológica, aí que o Mexidinho é o mais antigo de vocês dois. E tu fosse jogador também do Bagé? Foi. Pretendia ser jogador. Pretendia ser. Foi, jogou. Eu joguei no Bagé, porque eu comecei aqui em 47 no juvenil. Eu sempre fui apaixonado por futebol devido à influência do meu pai. Claro. Eu ia, desde pequeno, eu ia lá no Ferroviário, existia mais times aqui, existia Ferroviário, República, Guarani e Bagé. O Ferroviário era os Ferroviários do Garçazul, do Garçazul, do Mauro Garçazul, do Louro, bom, e nesse, eu ia seguido, tanto no Farroupilha, né? Ferroviário. O República, o campo do República era ali onde é o Posto Ipiranga. Né? Qual é o Posto Ipiranga? O Posto Ipiranga do Internacional. Ah, lá embaixo. Lá embaixo. No começo da General Osório. Era o campo de futebol do República. Né? Era todo fechado com madeira. Ele muito bem, né? Aí depois o República fechou, o República era um time do Lauro Lima. Lauro Lima era um cronista da Voz de Bagé aqui. E depois que fechou ali, ficou indo para os amadores, o time amador. Sim. E eu fiz 2 ou 3 partidas lá com o guri aí, né? Nesse campo. Era amador ainda, futebol. Não, o Ferroviário era... República também era amador. Todos eram amadores aqui, né? No tempo do futebol romântico, seria isso, Beto? Sim, Bagé e Guarani eram amadores também. Tudo era amador. No início era amador. Essa rivalidade entre, que faz o futebol, essa verdadeira paixão, entre Guarani e Bagé, o que vocês ouviram falar? Quando começou isso? Já foi automático? Como é que começou? O que vocês lembram de terem ouvido falar? Foi antes de ser criado o Bagé. Ah, já existia antes? Não, foi antes.
Foi depois que criaram o Bagé que começou, né? Sim. Porque antes haviam 3. Sim, antes haviam 3. Porque não restou nenhum. O Guarani existia. Sim, o Guarani já existia. Aí criou o Bagé e aí começou. Porque na verdade, então, na verdade... Se chamava a guerra antes, a guerra dos fazendeiros. Se chamava a guerra dos fazendeiros. Fazendeiro de um lado e fazendeiro do outro. Interessante isso. Interessante isso. Então, a guerra dos fazendeiros. Quando comecei aqui, meu pai dizia, não tem médico, só quem tem dinheiro manda lá. E na verdade, também essa é uma razão, né? Além de ser o amador, me corrijam aqui, porque eu não conheço futebol, além de ser um futebol amador na época, essa região sul era a região mais rica do estado. Então, por isso também que Bagé foi campeão, Guarani foram os dois, Pelotas foram campeões estaduais em função, né, da riqueza que havia. E seria isso? O que vocês atribuem digamos, não a decadência, mas o estacionamento, digamos, estacionar no tempo e no espaço o futebol de Bagé, enquanto, né, futebol amador, depois da transição para o futebol profissional? Diz para essa época, eu acho que não, houve muito claro que o poder aquisitivo baixou muito na nossa zona, aqui todas, mas eu acho que não foi só isso, eu acho que nós, dirigentes, não nos preparamos também. O próprio Bagé mesmo, o Bagé começou a se preparar agora, o Bagé não... O que melhorou? Não melhorou tanto assim a cidade. Não melhorou. E o Bagé está melhorando, não estou falando de melhorar, agora subiu com o Rafael, né, há 3 anos atrás, e nós estávamos na terceira, agora nós já estamos na segunda. Já começa a se sonhar para a primeira. Mas o que melhorou é porque mudou uma mentalidade que nós tínhamos mexida com o mais velho que eu, e eu também depois. A gente teve uma turma que era da minha idade e tal, que também com as mesmas ideias do passado, ficando sempre na mesmice de fazer futebol. A gente dando ponta de faca, né, pedindo dinheiro ali, aqui, e hoje está se tentando se transformar com a ideia do pessoal mais novo, né, que a gente tocando junto, é lógico, mas se tenta outra maneira de ganhar dinheiro. O Rafael fez essa quadra aí, foi ele que fez. Eu era o presidente, mas foi ele que fez. Eu acho que eu já tinha assumido, até não sei quem era, tem uma continuidade, claro. Mas foi ele já com a ideia de entrar uma arrecadação por outro lado. O próprio bar é um bar para arrecadar dinheiro para o Bagé. O salão é a mesma coisa, a loja. Quem fez o bar aqui, quem ampliou o bar, foi o Beto Boca. Eu fiz uma coisinha. Só tinha uma Copa. A Copa do Bar. A Copa vinha até aquele massa ali. Sim, mas era a Copa de vender bebida para o pessoal, para o público. Depois cortaram lá. Cortaram a bebida? Bagé não pode, mas no Rio São Paulo. Aqui não pode beber. Não pode. Aí entra os atrasos também disso aí, uma coisa estranha. Mas eu acho que houve uma mudança de mentalidade. E que nós, os mais velhos, não só aceitamos, como abraçamos a ideia, mexida, eu e todo mundo, porque a gente tem que partir para outras arrecadações. Nós demoramos muito. Pelotas e Brasil, por exemplo, tu chega lá, eu me formei lá, sei bem, tu chega lá, quando eu tava, não existia grande diferença há uns anos atrás, 30 anos atrás, Pelotas, cidade de Bagé, no futebol. Hoje tu já vê a diferença. Mas tu vê como é a coisa, mas tu não vê a diferença, tu não vai ver a diferença como o Farroupilha, que é na mesma cidade. Por quê? Porque o Farroupilha, além de ter menos torcedores, cada vez ficou menos e menos e menos, além disso, ele nunca partiu para diversificar as coisas. O Pelotas e o Brasil começaram a diversificar, tu já vê no próprio sócio-torcedor, vê bar lá dentro, vê um monte de coisa que nós estamos fazendo também. Eles já, até pela cidade ser maior, tudo claro, eles evoluíram mais que nós nesse ponto. E esta que a gente ouve falar muito assim, desse tempo romântico do futebol já profissional, até já disputando campeonato gaúcho, campeonato estadual, né?
lá pela década de 60, 70, se falava muito, se contavam histórias de esperar o trem, que o juiz vinha no trem, e que não sei o que, tem as famosas histórias do Mário, né? Eu acho que era do Bagé até, de condicionar a arbitragem. Como é que vocês lembram assim de participar? Acho que tu Mexidinho, deve ter participado bem. Tu não vai contar a tua parte. Coisa, mas é o único de contar, né? Nós homéricas, né? Histórias homéricas, mas existiram mesmo, né? Existiram, né? A gente ouve falar muito. Não te lembra nenhuma de que possa ser contada para nós guardar para a posteridade? Não precisa citar nomes, mas existem muitas histórias. Compraram o zagueiro, um comprou o goleiro, o outro comprou o atacante. Então o goleiro queria tomar gol, mas o atacante não chutava. Era o goleiro e o juiz. Tá, essa tem uma história. Essa dizem que é verdade mesmo. Era o goleiro do Bagé e o juiz que favoreceria o Bagé, e assim foi. Não sei nem como saiu o partido, sei que cada um, o goleiro tomava o golo e o juiz anulava, assim foi. É histórico, né? Mas a grande maioria, pelo que eu sei de pessoas presentes que viveram, a grande maioria era mentira. A grande maioria era mentira. As histórias, a grande maioria, são aumentos. Eu, por exemplo, vivi eu vivi duas histórias disso aí já na minha época, né? Tá, já na década de 70, tá? Eu vi, e começo de 80, eu vi duas disso aí. Uma que um goleiro se vendeu mesmo, daí eu tenho prova porque eu estava na coisa, e a outra que afirmava que o goleiro teria se vendido para o Bagé, tá? O golo do Pedrinho foi contra o Farroupilha, o golo do Pedrinho aos 44, Pedrinho Zico, aos 44 minutos contra o Farroupilha lá em Pelotas, o cara meteu na forquilha e todo mundo disse, o goleiro estava vendido. Vendido, não tinha nem o melhor em campo foi o goleiro. Aí fizeram aquele golo e usaram aquilo ali para justificar a derrota, e os nossos aqui para justificar e pegar o dinheiro do cara. Olha, eu comprei um goleiro, mas é uma mentira, eu estava no jogo. Então, das que tu lembras, uma verdadeira e outra mentira. Qual era a verdadeira? A verdadeira eu não posso dar o nome, mas era um goleiro lá no jogo. Não é de Baguá, é jogo? Não, Baguá não. Baguá teve muita injustiça até. Baguá, pelo menos as histórias que meu pai contava. O Bagé teve um goleiro que era um baita goleiro, tá? que dizem, né? E que foi taxado de. Ele morreu com esse trauma. Jogou depois no Guarani, baixinho, de Rio Grande. Não me lembro o nome agora. Era ele. E depois acabou de jogar no Guarani, quer dizer, ele não era vendido. É que falhou no lance. Acontece. Histórias com Histórias tem. Nós conversando com o pessoal do Guarani, e o Pedro Celso, foi jogador do Guarani. Muito bom, por sinal. Contando uma história de um fato que sucedeu, inclusive disse, olha, foi o protagonista foi o teu sogro, Cláudio, o Adão Médici, que era do Guarani, vocês conhecem, que chegou à federação num jogo que o Guarani ganhou, acho que na década de 60, teve um bom time, não sei qual era. Foi o melhor time do Guarani, foi 60. No jogo contra o Internacional, que o Guarani venceu a partida, e que depois da partida o pessoal da federação foi colher a urina no vestiário do jogador para fazer, e eles não deixou entrar no vestiário, e o pessoal da federação insistiu para entrar, que tinha que entrar, e disse, não, então me dá aqui os copinhos que eu vou lá entrar. E foi lá e trouxe os copinhos, mas de outras urinas, enfim, de outras pessoas, e deu. Essas histórias vocês não lembram nenhuma, assim? Não tinha um pouco. Existiu aqui, existe até atualmente, o que existe mais, o que eu convivi mais, não sei, Luiz Carlos, mas o que eu mais convivi é com erros de arbitragem contra Bagé e Guarani até. Sim. Isso aí é uma coisa atual, esse ano, agora, o Bagé saiu desclassificado numa coisa, tu não sabe se o juiz está roubando ou se ele é fraco mesmo, mas só que é sempre contra os times da capital. Sempre a favor dos times da capital. Sim. É uma coisa
visível, flagrante. É demais. Para mim isso aí está cada vez pior. Isso eu acho. Eu não sou eu acho que sempre o cara é sujeito a erros, né? Mas é muita coisa. O Bagé é o segundo ano que disputa essa copinha, que é chamada, né? O segundo ano que pega o Internacional e o segundo ano que há umas coisas fracantes. Não tem como não marcar, e eles não marcam. E os jogos não são filmados? Não são filmados, isso que é o pior. A gente tem a filmagem dos lances e tudo. Pois é. Mas não tem como tu retornar, não adianta. Depois de marcar, mas pode acontecer ele perder, ser multado, se não é multado, não ser suspenso. Mas ele ganha mais depois. Jogadores assim famosos do Grêmio Esportivo Bagé, como vocês citaram, o Sapirã, jogadores famosos que integraram a seleção do Uruguai, enfim, jogadores ídolos, quais foram ou quais são? Tanto. Vamos registrar para a história esses tantos. Tupã, que eu falei anteriormente. Sapirã, Tupanzinho, velho Tupanzinho. Como é? Bailarino era o apelido do velho Tupã, que era o pai do Tupanzinho. O Tupanzinho, esse que jogou no Guarani, depois foi para o Palmeiras, né? Todos começaram no Bagé. Todos começaram no Bagé. Salzinho. E acontece que o Bagé nunca tinha dinheiro para segurar os jogadores, né? E o adversário sempre sobrava dinheiro. Já estou vindo para cá porque eu vi, né? Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, que depois jogou mais no Guarani, mas começou no Bagé, jogou com meu pai. Centro-médio, ele era lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Mas jogou no Guarani, jogou de meia, jogou em toda posição. O meu pai dizia, para o Saúl, isso aí era famoso, ele era um costume, o cumprimento do pai para ele era, depois desse Nilton Santos, que era o maior lateral esquerdo já produzido no Brasil, que era o Nilton Santos, depois de Nilton Santos, só Sérgio Cabral. Só Sérgio. Tem outros bárbaros, tem o Rocha, que veio jogar aqui, o capitão do Bagé, o Nascimento jogava muito, né? Nascimento jogava muito, zagueiro. O Nascimento foi o seguinte, estava o Bagé, estava o Guarani e Farroupilha jogando. Sabe dessa história? Não, eu pensei que ele tinha jogado só no Pelotas, não sei. Ele jogou no João Nascimento. Foi ele que... Meu tio. Teu tio, né? Claro. Foi jogar para ele. Ele foi até técnico depois, algum tempo. Foi treinador. Foi treinador, né? Foi treinador do Guarani também. Juntaram no Benevega e compraram. Ela jogava era duplo de Nascimento. Pode ver a história dele, que ele jogou aqui no Farroupilha contra o... Não sabia, eu sabia, ele lá no Pelotas eu sei que ele teve tem um monte de fotos lá, que as pessoas de vez em quando... E ele não era muito alto também, né? Pra época era. Quase 1,80 m, todos eles, naquela época 1,80 m. Verdade. Dux, vamos começar por ti. Qual o time que tu achas que foi assim, o melhor time do Bagé na tua época? Assim, qual é de que ano? Qual é o que eu vi? No 74, o melhor time foi o campeão da Governador. Não sei se é porque pela presidente aqui, não sei se pela recordação, pela parte de tu acompanhar entra isso aí, e pelo título, né? É lógico. 1974. Te lembra pelo menos parte da escalação? Eu sei todo, até os reservas. Então vamos ver. Coloca aí para Ferreira, Carlos, Otávio, Pedro e Rocha. Micomba, Paulo Sérgio e Negrinho. Oli, Neco, Derli. Esse era titular. Esse era o time titular. Depois tinha Mano, tinha Rubilar, tinha Pedro César, tinha... Presidente da época? Presidente Luiz Carlos Osório Alcalde, o Leandro, acho que era o diretor, e o treinador, que era o maior de todos. O Galego. Foi uma época áurea, né, do Bagé. De toda a tua época, acompanhando até hoje, também consideras esse o melhor time? Eu posso dizer o time, o ano. Mas quem pode ter a escalação, Beto, 44. 44?
O 44 foi o único ano que jogou, eu não me lembro a escalação, mas é o único ano que jogou o Rubilar e Tupã no Bagé, juntos. O Tupã jogou mais tempo. Fizemos 6-2 na seleção gaúcha. Acho que jogou o Sapirão esse ano, não? Não, o Sapirão não estava. O Rui Gasta Azul, Fizemos 6-2 na seleção gaúcha. Na seleção gaúcha de futebol, lá em Porto Alegre. Nós fizemos aqui 3-1 no Colorado, lá no Campo do Guarani. César Tornar fez gol, fez 2 gols. César Tornar. Né? Não teríamos dele? Não. Era bom jogador. Somente não quer que eu não era nem nascido, 44, que não matar. Na tua opinião, então foi em 1944 a equipe que... todo mundo, o pessoal mais antigo, todos falam de 44, é o melhor time que tem. Tem uma foto, eu tenho uma foto de 44 numa dessas aí. Uma dessas mesas aí. Mas eu não... E mesmo tendo em 1900 e quanto que o Bagé foi campeão estadual? Mas o Bagé foi campeão estadual em 25. 25. 25 era um baita time, mas era um outro tempo. Não é só isso. Nos primeiros anos do campeonato do futebol também, né? Então existiam poucos clubes. Por isso que essa coisa que a gente diz também, pelo que tu falasse bem um pouco antes, que tu disseste do poder aquisitivo e tal, da cidade ser mais rica, mas não é só isso. Não existia futebol, tirando Pelotas, Bagé e Rio Grande e Porto Alegre. Era só aquilo ali. O resto era mais amador possível. Aí já era amador, mas sempre se tinha um jogador que ganhava alguma coisa. Dependiam de jogar futebol, tinha alimentação, tinha aquela coisa. Não tinha salários, né? E os outros lá não tinha nada, tinha que trabalhar outra coisa. Aqui já, Isso foi até 1950, até meio assim, né? Não, o 47 o pai veio já com salário. Já veio com salário. E 44 também, 44 esse grande time que o Michel está falando. Novos Heitor. O Heitor, o tá louco, tinha Marco Rodrigues. O Marco Rodrigues era uruguaio, que veio também. Novas também. Novas também. Eu acho que tinha 9 uruguaios nesse time. 9 uruguaios. Nós tínhamos 12 uruguaios no time reserva dos jogadores, né? Eu não sei se eu vi, ou tenho uma ideia, talvez... Vélez. Você não jogou aqui um jogador Colunga na década de 20, vocês não lembram? Colunga, alguma coisa. Teria sido o primeiro jogador negro registrado na Federação Gaúcha de Futebol. Parece que ele começou aqui no Bagé, depois ele foi para o Guarani também, alguma coisa assim. Mas... mas aí seria 20 e pico. 20 e pico. Porque depois de 30 e pico já teve negro, cabeça d'água. Não, mas negros registrados, né, na Federação Gaúcha. Eu acho que nem tinha registro. Tinha, sim. Desses campeonatos tinha? Tinha, sim. Tinha que ser registrado? Tinha, sim. E me diz uma coisa assim, partidas memoráveis do Grêmio Esportivo Bagé. O Mexida tem uma história que é espetacular. A do Gaúcho. A do Gaúcho. E tem vou contar uma história melhor. Uma história que não é memorável por outro aspecto. Vamos lá, isso que a gente quer saber. O Bagé foi jogar em Caxias nesse jogo. Aquele que tu perdeu, que tu achou que tinha perdido o jogo. Que tu foi pro banheiro? Não, foi Cachoeira. O Bagé estava perdendo, não sei eu, ou empatando. O Bagé estava perdendo. Estava perdendo. E o Mexida bravo na arquibancada lá. E deu... Estava junto com os jogadores. Naquela época ficava tudo ali, né? Aí deu um problema que ele teve que ir pro banheiro, né? E foi pro banheiro. E o Bagé fez o gol. E ele voltou e não ficou sabendo, né? Voltou no ônibus e tal. Eu não sei, acho que aquele era Kombi naquela época, né? E voltou, chegou em casa, bravo, cara de bravo. E a Lourdes, a esposa dos caras, dizia assim: o que tu tá bravo, tio? O Bagé empatou e tu tá bobeando, ou ganhou, não me lembro. Perdeu o jogo. Ele não tinha visto o gol, ninguém disse pra ele. O Bagé fez 2 gols rápidos. E ele estava no banheiro. Eu estava naquela angústia no banheiro. Não visse os gols, nem ficar sabendo. Deu uma diarreia tremenda.
Não via. Né? E o Bagé ganhou, afinal. Ganhou, virou o jogo. Ele não ficou sabendo, só ficou sabendo quando chegou em casa. Acho que... Fiquei quieto, né? Bravo. Essa foi uma das... Aí fiquei pior, bravo ainda, porque não sabendo o resultado, os jogadores vinham cantando. E ele furioso. Esse cara alegre. Aí quem me salvou foi o Galego, né? A mulher queria saber, mas quando Já? Tu não foi o jogo. Tá bom. Outra foi aquela em Passo Fundo. Os 3-3? Que nós precisávamos para se classificar campeão. Da segunda? Subir? Não, para subir para a primeira. Subir para a primeira. Nós fomos jogar com o Gaúcho, Passo Fundo. E Passo Fundo estava classificado. Mas ele tinha um baita atacante lá. Bebeto. Jogou no Inter. Canhão do Sérgio. Aí o presidente chegou para nós, eu e o Fux sentado e fez uma proposta para nós. 5 mil não boto lá. Não dá para contar? Dá, já contou? 5 mil não dá para botar. Não bota o Bebeto. Não bota para jogar. E fui eu, Fux. Não, Fux disse assim, oferece 2.500. Fux do Banco Nacional do Comércio. Aí eu ofereci 2.500. Ele, não, 5. Tá, ficou nisso, não vamos jogar então. 10 minutos, 2-0. 2 gols do Beto. Bebeto, fora da área. Tá, mas aí foi. O Bagé começou a jogar, nós tínhamos um jogador muito clássico, foi do Guarani, antes era na terceira idade, estava aqui no Bagé, o Walter. Walter começou a jogar e tinha um atacante bom, que era o Derli. Empatamos, eles fizeram o segundo gol, fizeram o terceiro. Não. E no finalzinho do jogo, eu tinha um colega que estava assistindo comigo, me pegou depois para o outro lado, mas não tinha ninguém. Era o Verardi, irmão desse Verardi, que é dentista, foi meu colega. Disse, vamos lá para cima, do Mário Severo. E ele começou a ensinar Mário Severo. Mário Severo era do Guarani, do juiz. Que bandeirinha. E no finalzinho do jogo dele deu uma paulada e a bola bateu na trave, bateu embaixo e saiu correndo mesmo. Botou no meio do campo. Marcou o gol. Mas saiu mais barato que os 5 mil que o... toda vez. Depois nós passamos por ele e gozamos mesmo, né? Olha, conseguiu. Saiu agora. Não, tem uma história. Tem uma história tremenda do Mário Egas, não. Pois é, o Mário Egas eu escuto muito isso aí. Não sei. Começou aí. Hein? Começou aí. Sabe quem é? Não. Qual é essa? O Mário Egas é famosíssimo. Eu falava com o Marco Aurélio, às vezes eu perguntava qual é essa que tu disse que tem uma famosíssima. O Bagé precisava ganhar o jogo. Cachoeira. E o Mário Egas foi trovar o juiz. Comecei, Cassiano, um monte de coisa. Tá? Mas já sai perdendo. Vai, Bagé ganhou 3-2. Naquele tempo as viagens eram de trem. E o Mário Egas foi lá no trem, cumprimentou ele e deu o que ele tinha prometido. Ele agradeceu. Juizinho internacional. Juiz internacional. Me diz uma coisa, o Bagé e o Guarani, qual que tem maior torcida? Bagé. O Bagé? Nossa, muito maior. Muito maior? Bem, aqui hoje o campo está cheio, qualquer jogo. Isso aí é uma loucura dos caras. O pessoal
Isso é uma discussão... Não tem dado estatístico disso. Não tem dado estatístico. Mas todo mundo, a maioria das pessoas diz que é 50%, porque para não entrar aí, porque não tem muito provar, né? Mas eu acho que o Bagé deve ter uns 75%. O que existe é que o Bagé tem mais povão, mais pessoas com poder aquisitivo menor, isso é verdade. O clube do Guarani seria o clube de elite. Mais pessoas, não de elite, porque também tem, mas os mandatários tem pessoas que não vêm a campo. Porque não tem como entrar. São Bagé, mas que não vem aqui. Não gosto bem não, eu sou Bagé, eu torço por Bagé. Assim? Não. Hoje tem uma secretaria constituída assim com o número de sócios, vocês têm sócios? Nós temos sócios. É uma coisa que nós estamos tentando resgatar, porque se perdeu durante esses últimos 400 sócios. Em 1993, foi o número máximo de vocês? Foi, mas foi um trabalho muito bem feito. Era um monte de gente. E hoje o Bagé deve ter sócios assim, pagos, com fidelidade em torno de 200. E durante o ano tu entra 400, agora mesmo fica em 200, porque não tem jogos. Não tem jogos. Mas em 93 nós tivemos 1.400 sócios. De março ao fim. Em março nós fechamos, 8 de março nós fechamos 1.400 sócios. Tá, isso eu me lembro. Tá. E aí, até o final do ano, para os 1.400 sócios. Vocês têm compradores, tudo? Não, era tudo em banco, a maior parte em banco. Aqui tinha muito pouco cobrando, tudo em desconto em banco. Foi um ano que o Marco Aurélio era o promotor. E aí entra aí que entra também o poder de persuasão, né? Ele ia nos bancos e conseguia que os bancos fizessem. É claro que todos recebiam, mas era, não, tem que fazer, e os bancos. Claro. Né? Aí só teve um banco que não fez, só, de todos. Naquela época tinha, se não me engano, eram 12. Itaú, Digibanco, Caixa Federal, Estadual, Nacional. Os gerentes faziam os clientes, as correntistas se associarem. Todos associaram. Então ficou um ano espetacular aquele. Foi esse trabalho do Marco Aurélio e isso aí também, essa parte dos bancos, de existir essa facilidade dos bancos. Mas nossos sócios não são 10 pila, 20 pila. Não, hoje é 30 pila, menos. Né? Mas isso é muito pouco. São muito pouco. 50, 100, 200. Tem só que ter 200. É o que sustenta o clube. É o que sustenta São colaboradores. Não é isso que sustenta o clube. Fora. Não é isso. O que sustenta o clube hoje? O que sustenta o clube são os loucos que estão sempre dando dinheiro. E os patronos. E isso aí que está se fazendo agora, com o bar, com essas mesas. Que cada um que é homenageado, por exemplo, aqui, ó, você faz uma festa aqui, que a gente contou aqui, aí faz uma festa aqui, se faz festa, a minha foi feita no salão, você botou 160 pessoas, então tu já ganha 3.000, claro, já tem. Aqui tu ganha 1.000 numa festa aqui, sempre fatura, ganha aqui, ganha ali, a loja vende bastante, vende a quadra. Bastante. O que a loja vende? Vende camisas, camisetas? Camiseta, boné, boné, xícara, tem aquelas neguinhas ali, ó, famosas, alvinegras, as namoradeiras. Já que sempre tem envolvimento, sempre tem dois. Sempre vem. Agora mesmo, quando ele perdeu, eu estou aqui no outro dia, já tinha uma senhora ali com os filhos comprando camiseta. Até não tinha um secretário, que me lembro, foi o Rodrigo. O Bagé está tentando organizar um pouco a coisa, porque estava um movimento tremendo, mas eu acho que cresceu demais a coisa. Nós temos que botar mais gente para trabalhar aqui. E a gente não pode botar muito funcionário, porque aí se vai o lucro. Sim, aí vai tem que ser conosco, tem que ser um voluntário. Os torcedores, né? Se botar mais gente, mas precisa dar uma folga também, né? Já estou com 87, né? 87 do Estado. Mas ainda tem mais 10 pelo menos para te estar aqui todos os dias. Não, tu já está até perdendo. Não tem 87, é isso? Não. Que idade tem? 84, tia. Bruno? 32. Hein? 82. 32. Não. Sou de 32.
Já tenho 87. Passa. Eu sei que tu fosse... O dia de vocês é sempre vocês, é de domingo a domingo aqui dentro de Bagé, do estádio Bagé. É a vida. É a vida de vocês. Vocês estão sempre aqui. Porque vocês são eternos presidentes. Tudo bem, o Rafael é o atual presidente, está fazendo um trabalho maravilhoso, mas vocês sempre estão ao lado, mesmo não sendo presidentes, vocês já foram os dois presidentes vários anos. Estão sempre junto, independente de diretorias, ou aqui também tem aquelas cisões, tem grupo? Não, o Bagé não tem grupo. O Bagé não tem grupo. Eu tinha parado, já parei. Agora, um tipo de homenagem que ele vai fazer, botar o presidente. Ele fez uma homenagem, Rafael. Mas é uma homenagem que não é boa, né? É uma homenagem que tu bota na responsabilidade. Triunvirato. Não tem, mas é uma bobagem. Eu podia estar vendo televisão em casa agora, no começo aqui. Ontem eu tive de noite aqui, eu vinha ficar só em casa. Aí, tá bom. quando eu tive, naquele período, eu tive 19 meses presidente do Bagé. 19 vezes tu fosse presidente do Bagé? 19 vezes, alternado. E alguma que ele se esqueceu. E tu, quantas vezes? Eu fui onde não me lembro, eu acho que foi tudo, aquele dia não me lembro que ele estava falando 8 vezes. 8 vezes? Aí o pessoal dizia, como é que a tua mulher te aguenta? Todo esse tempão aí. Bruna, o que tu queres perguntar para eles, Bruna? Não, eu estava pensando agora, vocês estavam falando que vocês passam bastante tempo aqui. E vocês lembram da primeira vez que vocês vieram no estádio? Como foi? Você lembra? Eu sempre andava com meu pai, que eu perdi a mãe, eu tinha 4 anos, né? Eu fiquei lá, 4 anos de idade, minha mãe faleceu. Eu não me lembro E eu andava com meu pai sempre. Então faz 82 anos que tu vem ao Bagé. Eu venho tudo que é time, tudo que é campo de futebol. Eu me criei, moleque. É moleque. É terror. Estudava no Peri Coronel. E o resto era no futebol. Fiquei jogando futebol lá na Praça de Caxias, que lá ali só tinha o Macharefado. Hoje eu tenho o colégio Justino Quintana, foi 15 de novembro. Ali por perto tinha o Huracan, não tinha o Huracan futebol? Tinha o Huracan também. Não jogasse no Huracan? Não. Aí o Huracan foi muito depois. E eu me entrei ali, brigando com a irmã por causa das meias, brigando com a mãe. Minha irmã tinha feito sobretudo um casaco bonitão, mas tinha um zagueiro desse tamanho, fazia botão? Tirei o botão. Que loucura. Aí ele voltou de novo para a caserna. Futebol, né? É uma paixão. Paixão, né? Não adianta. E tu lembras quando é que tu assistisse ou viesse pela primeira vez aqui no Grêmio? Tu já pegasse esse estádio aqui, né? Sim. A primeira partida que eu me lembro, eu nasci quando 5 de julho de 53 estava acontecendo no Baguá. O pai jogando aqui. Teu pai jogando e tu nascendo no hospital. E a mãe me parindo. Mas o primeiro jogo que eu me lembro foi, porque eu fiquei morando, eu tenho uma história eu tenho 2 pais e 2 mães. Eles moravam juntos e o pai foi jogar em São Gabriel, eu fiquei com esse meu tio avô. E a primeira partida que eu vi foi Bagé e Cruzeiro de São Gabriel, aqui. Tu vai ter lembrado da partida. Saiu 2-2. O Bagé perdia 2-0 e o Cruzeiro empatou 2-2. Tinha ali onde é o pavilhão, tinha uns camarotes. E eu já, guri, né? Eu me lembro dessa partida, mas eu acho que foi antes porque eu corria no meio daqueles entrava em tudo que é camarote, tá? E porque todo mundo me conhecia, então eu já devia ter andado antes por ali. Senão como é que eu me conhecia? Deve ter sido 1960 por ali. Não, acho que foi antes, o pai 60 já estava parando, já não jogou, acho que foi em 58, eu tinha 5 anos. Tinha 5 anos. E eu me lembro que eu torci pro Bagé. E o pai, na época, né, me perguntando, disse, mas tu torceu contra mim? Eu digo, claro, eu sou Bagé. Ele já jogava contra o São Gabriel. Ele foi para São Gabriel para jogar no Cruzeiro. E veio jogando no Cruzeiro. Veio jogar aqui perto. Metro
O sangue dele é amarelo e preto, não é vermelho. Tem que fazer esse exame. Meu avô dele foi presidente do Bagé. Pai da Mercinda, né? Macedo. Olavo, né? Olavo de Almeida Macedo. Olavo de Almeida Macedo. Ele foi presidente do Bagé. Não tem nenhum Macedo que não seja Bagé. Ah, todos são Bagé. Não pode, não. Senão não registra. Nenhum alcalde guaraniense que estão nascendo agora. Não tem Já jeito. nasce com a camisa do Já nasce com Bagé. Esses são os autênticos. Só não dei para esse último neto. Eu tenho 10 netos. Todos são Bagé. Tem que ser. Nasceram agora, não, tem que ser Bagé. Todos recebem a camisa. Não. A torcida mais vibrante é a do Bagé ou a do Guarani? É difícil dizer. É difícil, de vibração é difícil, sabe por quê? Porque normalmente principalmente o dirigente. O dirigente, ele sempre, tu sofre quando os outros estão gritando lá do outro lado. Então parece que normalmente que eles estão gritando mais que a gente, aquela coisa. Mas, acho que Bruna. Isso aí. Não, eu ia perguntar sobre quem foi o primeiro técnico do Guarani, não sei Do se... Bagé. Do Bagé, desculpa. Primeiro? Técnico. Primeiro treinador. Florencio Pi. Era o capitão e treinador. Naquela época não tinha um treinador. Era um próprio jogador. Capitão e treinador. Florencio Pi. Florencio, não me lembro o sobrenome. É o capitão Florencio. O capitão Florencio ele era capitão do exército. E assim, baguás que ficaram famosos na história do Bagé. Viradas de jogo, vitórias suadas. Não lembro, não tem. Não, tem, claro, me lembro dos quantos, lógico. Tem um que fala que é dos tiros, que deu tiro, não sei quantos tiros. Eu estava com tudo, eu vi na Rádio Amador. Isso saiu tudo que é. Qual é esse? Eu não sei a história direito, mas houve tá. tiros. Eu acho que foi aqui, não foi lá. Foi lá no Guarani? Foi deram um tiro, não mataram ninguém, porque eu acho que eles atiraram para cima, que era uma loucura. Que falam, né? Eu não era nascido. Eu morava em Tucunduva. Eu me formei, fui trabalhar no hospital em Tucunduva. Fiquei 10 anos lá. E eu assisti os jogos do Bagé. Em Horizontina, tinha um médico que tinha o rádio amador. E ele sintonizava para nós. O Bagé pegava, no Rio Julinho. Eu recordações de Baguá eu tenho duas. Uma a favor e uma contra. Claro que eu tenho muitas outras, mas eu vou te dar duas porque eu acho que a gente tem que ser coerente, dos dois lados. Né? Aqui, em 1960, em 64, acho que era, não sei que ano era, o Mexido até pode me ajudar nisso aí. O Guarani tinha um time que era não tinha como tu não gostar de ver. Era um melhor time disparado que o do Bagé. O Bagé era bom também, mas o Guarani era melhor. E o Bagé estava classificado até campeão, né? Estava campeão até o último minuto da partida. E no último minuto da partida, nós tínhamos um volante, que se chamava Jara, que era de Pelotas, e ele domina a bola e vai, em vez de chutar para frente, ele domina e a torcida começa a xingar ele, a torcida do Guarani, bem naquela ponta esquerda do lado de lá. E ele pisa na bola e faz assim e atira por cima da tela a bola para o torcedor do Guarani. O torcedor que pegou essa bola era como é que era o nome? Pinto, como pai da Cristina e que tem o troço da SPC, como era? Sim, mas aí é o Edgar Pinto, tá? Edgar, né? Edgar Pinto. Hein? Edgar Pereira Pinto? O baixinho. Baixinho. O pai da Cristina. Sim. Aí o Edgar pega a bola e atira. O cara bate o lateral, acho que era o Casquinha, não me lembro quem, levanta na área o Storniol, que era o jogador do Bagé, mas estava jogando no Guarani, entra de peixinho e faz o gol de cabeça e nos elimina. Não nos elimina, vai para outro Baguá, mas aí o Bagé, o time era inferior, era bom, mas era inferior, o Guarani era um timaço. Aí veio no outro jogo, eles tocaram 3, um banho de bola, tudo, aí nós estávamos mortos, né? Por uma bobagem ali. Uma bobagem, você atira lá para o outro lado, termina o jogo, não vem mais e tal. Claro. E a outra é aquela do famoso jogo do Gabiru,
Tá, que o Guarani veio cheio de astros, de Gabiru, aquela coisa. Vai ser bem recente, agora, 2, 3 anos atrás. 2012. 2012, né? Tá, que o nosso treinador é hoje o treinador do famoso, tá, o mais em evidência atualmente, Thiago Nunes. Do Atlético Mineiro. O Corinthians. Agora, acertou hoje com o Corinthians. Acertou com o Corinthians. Não quis ir para o Internacional. Comigo. E nós estamos com 3-0. 3-0. Naquela época que o Gabiru, o cara que tinha feito gol do Internacional. Saiu só 3-0. Saiu barato. E aí? E brigas, vocês dirigentes aí? Parece que até vocês estão com dirigente suspenso agora, foi por briga, reclamação, como é que é? Não, São Paulo. Briga aqui sempre tem, mas é briga de marido e mulher. Que se amam. Que se amam. Tá? Então, eles brigam, então, de noitezinha estão abraçados. Eu não me lembro. Me lembro de um jogo que teve confusão, foi contra o Penharol. Não foi Penharol, foi o time de Montevidéu que veio, não sei se o Anderson, não me lembro. E essa é uma coisa interessante também. Foi um jogo amistoso, deu uma baita, brigaram todo mundo. Jogadores, 2 times, e tinha um goleiro que era, depois nós queríamos trazer, até não sei se te lembra, era um cara, um baita do castelhano, bom goleiro. E o goleiro deu em todo mundo, né? Eu me lembro que o Renato Sarrassol foi para cima dele, mas levou outro soco. O Renato era bom de briga, era o baita do cara. E o Paulo sempre gostou, né? E ele estava no meio naqueles troços. Médico novo ainda. E aí, no final, terminou a briga e tal, e tinha uma janta lá no Musa. O Musa que tinha trazido lá no Alibaba. E aí eu disse, vamos lá, Paulo. E o Paulo, sai, vamos lá nos castelhanos. Eu disse, Paulo, tu não conhece o Uruguai? Aí quando veio, então, o castelhano na porta, e o Paulo foi para trás e disse, o cara vai nos dar. E aí o cara estava desesperando, sabe para quê? Nos abraçar, terminou a briga. Agora vamos sentar para o jantar. Que ano foi? Não sei. De noite? O Bagé ganhou, não, de dia. De dia? O Bagé ganhou 3-1 no Colorado, o rolo compressor. Isso eu não peguei. Década de 50, eu acho 60, por aí. Depois nós fomos jogar lá, atirar uma bomba no nosso goleiro, Osmar, ali atrás da goleira. Nós perdemos por 3-0, na prorrogação, levamos mais 6. Levamos 9-0. 9-0 Colorado lá, mas aliás sempre tem essa base. Mas o Bagé tinha um time bom. Já tinha um time bom, foi em 44. Deve ter sido, porque o rolo compressor é dessa década. Começou 44 para frente. Assim. Acho que terminou por 51. Na época do Tesourinha, não é? Tesourinha, 50 era para ter ido na Copa. Talvez já foi antes. O Feio, Rui, muita gente. Mas quer dizer que com o Baguá, com a direção do Baguá, não tinha essa animosidade, essas brigas? Não, sempre tem como qualquer relação, não só no futebol. Em Bagé tem essas coisas. Hoje tem muito de política. Existe mas existem relações, eu tenho relação com muita gente do Guarani, muito boa, com uns quantos amigos. E tem outros que tu não gosta muito, tal, como eles não gostam muito de mim, também é normal, mas não por ser Guarani ou Bagé. Sim. Não, ao contrário, às vezes tu fica com vontade, porque esse cara podia ter sido nosso, podia ter vindo aqui, era trabalhador, era história. Existe isso. E tem outros que a gente não gosta por outros motivos. Uma pergunta que tem a resposta seca e direta. Eu conheço a resposta, mas seria, num caso de viabilidade, uma possibilidade de Bagé crescer, ter uma representação maior no futebol, a fusão? A resposta eu sei que ninguém quer fusão. Não é isso. É que a maneira da pergunta que tu faz já está errada. Como é que é? Pergunta certa. Todo respeito. Mas é que não tem como não tem como fundir. Não existe um motivo para fundir. Como é que tu argumentou para melhorar? Eu imagino o seguinte, nós temos 2 torcidas fanáticas que gostam de futebol, que é do Bagé e do Guarani. Tem colaboradores, sócios
colaboradores que inclusive sustentam os clubes na medida do possível, em Bagé e Guarani. Se unisse, tivesse um time, um único time em Bagé, talvez nós tivéssemos uma torcida, 100% dos apaixonados por futebol estariam torcendo para a mesma equipe, e 100% daqueles que gostam e patrocinam de certa forma o futebol também estariam contribuindo. Quer dizer, em vez de o Bagé pagar, ter um centroavante ou um zagueiro razoável, que é o preço que o clube comporta pagar, nós teríamos teoricamente o dobro de receita e poderíamos ter um jogador mais qualificado. Eu vou te responder de um jeito assim. Primeiro que, claro, tem outros motivos de entrar paixão, entra um monte de coisa junto. Claro. Tá? Mas com esse raciocínio frio assim que tu está tendo, então a gente pode nos reunirmos e apoiarmos o Grêmio, o Internacional, que representa o Rio Grande do Sul. Por que nós vamos representar o Bagé, a cidade de Bagé? Porque nós temos o Campeonato Gaúcho, que a gente chega lá, o Guarani, o Bagé vai jogar em Caxias, nem consegue jogar em Caxias, porque sim, mas não está na... Mas quem é que disse que vai conseguir com isso aí? Não, só uma cogitação dentro dessa cogitação, tu não tem como, é uma possibilidade assim que remota, não existe, inexistente. Porque só o Moreira que tentou uma vez isso, sonhava. O Ismael? Não, acho que aquele da Casa das Revistas, né? O pai do Tato uma vez falou isso. Sabe por que não existe? Quando tu mexe com paixão, tu não tem como. Eu tenho uma história conciliar. Sobre isso eu tenho uma história verídica. Eu estou no banco, o Fux nos ajudou muito. Nos Bagé, o avô dele foi presidente do Bagé, tá? E trabalhou muito aqui no Bagé, o Fux era muito Bagé. Eu estou com ele e ele me ajudou muito aqui também, sempre ajudou muito o Bagé. Eu estou com ele no banco, sentado, não tinha aberto o expediente, ele entrar pela porta do fundo, né, para conversar nossos probleminhas, e chegou um alto mandatário do Guarani, de peso, sentou na mesa, eu tenho uma proposta para fazer para ti, Davi. Vamos fazer um time só e não vai ter faltar dinheiro. Não vai ter faltar dinheiro. Aí eu comecei a olhar, vai ser difícil, seria até bom fazer um time, mas difícil, porque o pensamento do diretor do Guarani são totalmente diferentes do que pensa o Bagé. Na época o Bagé pagava o jogador de R$500, no Guarani pagava 3, 4 mil. Sempre foi assim, e sempre eles tiraram de jogador nessa base. Não, sempre. Eu acho que quando entra paixão... Então mas concretamente houve essa sugestão. Essa proposta para mim. Mas é uma sugestão de uma pessoa. Tu não tem como... Um time de futebol é uma paixão que é de povo, de gente. Tu não tem como tu convencer um povo, é que nem... É uma coisa assim, não existe razão. Se fosse razão, a gente não estava aqui. Claro, não estava apaixonado. Não estava aqui. Para completar isso, pouco tempo depois, isso aí aconteceu, um altíssimo mandatário do Bagé, do Guarani, chegou para o Fux e deu uma importância vultosa para ele. O que o Fux fez? Comprou a alimentação de tudo que foi jeito e distribuiu para toda a entidade do Bagé, que não tinha, fez esse trabalho. Aí deu a nota para o cidadão, para a pessoa. Foi a mesma pessoa, não? Mesma pessoa. A mesma pessoa. Que deu o dinheiro e que fez a proposta. Fez a prestação de imposto, que tinha gasto. Pelo amor de Deus, isso era para o teu time, não é? Isso eu mudou toda hora. Não vou citar o nome. A que ponto chegou a realidade que eles começaram a reconhecer, né? Um me faz uma proposta de fazer um time só. E o outro deu um dinheiro vultoso para o Fux para ele fazer esse tipo de serviço. Deu dinheiro para ele gastar, fazer o que quisesse. E ele
ele saiu a comprar mantimento para tudo que a entidade, roupa, tudo. Sim, fez uma doação. A doação foi grande. Foi grande. Me diga uma coisa para encerrar, a última questão que deveria ter sido centrada nisso aí. 100 anos do Bagé. O que o Bagé está fazendo para comemorar esses 100 anos? Nada. Não acredito. Não. Na verdade, é assim, nós nem assumimos o ano que vem ainda. Claro que o Bagé é uma continuidade, tudo aí, mas tu tem que saber quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. A diretoria vai ser eleita no final do ano. Essa que nós somos presidentes de bobagem, uma homenagem, tá? Não sei se vou aceitar. Não tem como não aceitar, já tem votado. Já está convocado. Tá, então agora é que vai a distribuição de quem é que vai fazer isso ou aquilo. O que eu sei que está sendo feito, que já vem desde o ano passado, é a mãe do Rafael fazendo o livro do Bagé do 100, que querem fazer os 100 anos. E sei também que a gente está fazendo desde isso aí, que são essas mesas, que é uma maneira de deixar registrada em fotografia a história do Bagé. Era o meu... A ideia é que o meu sonho era depois fazer um livro com as escalações dos times, o nome do presidente e tal, e deixar para quem chegar aqui, para tu quer olhar, tu vai olhar todos ali, se tu quer olhar os times, que tem gente que tem curiosidade de ver. E vocês têm uma galeria de ex-presidentes? Não tem nada. O Bagé não tem, o Bagé tem. O Bagé, na verdade, eu sempre comento com o Michido isso aí. E ele é meio parecido comigo nisso aí. O que ele falou hoje? O campo do Bagé, quem fez foi o Alencar. Antes de chegar, nós estávamos conversando sobre isso. Um presidente que pega, se foi um mau administrador, se foi um mau presidente, ele de qualquer jeito tem que ser respeitado, porque ele conseguiu ter peito para assumir o clube. Isso aí as pessoas não se dão conta, isso aí a maioria não quer, a maioria não pega. O Bagé tem um defeito de não preservar a sua história. Pois é. E eu te falo porque na minha época de presidente, nesses últimos agora, foi o que mais foi destruído coisa aqui no Bagé. Tá? Eu fico, agora o Nonoca que tem, nós temos uma rádio aqui agora, tá? O Nonoca que toma conta da rádio está tentando recuperar os troféus. Ali tinha 2 quadros que o Mexida, na época dele, eram bem cuidados e tudo, e na minha época, eu não sei se por... Eu não vou me desculpar, porque não tem desculpa, tá? Até porque tem um que está o meu pai ali, que hoje está todo arrebentado. Nós não preservamos nada. O Bagé não preserva a sua história. E por diversos motivos. Aí o cara vai, mas desapareceu foto, desapareceu o quê? Porque assaltaram, e assaltaram mesmo. Mas se nós tivéssemos cuidado, como nós deveríamos ter cuidado, não estaríamos deixando não teriam roubado, porque nós teríamos protegido mais. Nós não temos história, nós perdemos até nossas atas. Não tem ata, não tem nada aqui. Nós temos as histórias, é o que o Mexida está contando, é o que eu estou contando. Não existe nada documentado, que a Sônia está fazendo, e eu estou tentando fazer isso aqui. Mas eu acho a história fundamental na vida da gente. Quem não tem história, não pode nem pensar. Até como um mito fundador, né? Qual era a história do pavilhão? O que tinha antes? Arquibancadas de madeira? Não, a arquibancada antes tinha 3 degraus de material. Tanto aqui como lá do lado do Guarani. Tá? E aqui nós tínhamos um pavilhão de madeira. Houve 2 pavilhões de madeira. Um derrubou o primeiro, e o segundo, nem sabia. Não sabia primeiro. Do primeiro tem as fotos. Do segundo com do Jacó. O Jacó assume hoje, e hoje cai de um tempo. Foi 70, acho que foi 69. Bom, e durante meu período de 19 anos, primeiro comecei com o mais antigo. Todos eles disseram, não conseguimos fazer, tu vai fazer pavilhão, vai fazer arquibancada. E não, quando começa ali na antiga. Eu digo, não vou fazer. O bonito não vai fazer, não tem condições. Aí eu comecei a fazer as arquibancadas, essas que tem aqui,
e essa que tem aqui, tá? E ateu, tinha aquele degrau. Até hoje, Eu tinha um senhor aqui, que era pajé e trabalhador, ele ficava em limão, ele botava a terra, né? Fazia um degrau aqui na terra, depois fazia outro degrau, ele colocando terra. Eu pedia para os caminhoneiros, e enchia, eles davam graças a Deus, vinha aqui botar terra aqui para não ir mais longe. Claro. Fizesse aqui bancada, aquela do outro, lá, aí meu irmão fiz todas essas aqui, sempre assim. Os caras me chamam de louco até hoje. Aí o meu irmão chega aqui, tipo, porcaria que está fazendo aí. Eu digo, mas eu não tenho, meu irmão é engenheiro. Eu não tenho como fazer, não tenho dinheiro, mas você não pode fazer assim. Eu digo, agora eu vou fazer lá agora. Ele, mano, lá tu não pode fazer. Deixa que eu vou. Aí ele fez uma planta. Você lembra aquela bancada, a primeira lá? E ele mandou fazer. Eu tinha umas fotos, como é que eu vou fazer desse tamanho, nessa altura, né? Como é que vai subir? Faz aqui, porque ele mandou bota a cabeça aqui no corno e olha lá em cima. Tinha 1 metro e tanto de nível. E jogadores assim, mas tem mesmo. A gente deitava e enxergava o joelho, deitava e enxergava o joelho. Aí ficou, né? E aí ele programou toda aquela bancada lá. E eu com um pedreiro e um auxiliar, ele me deu a planta direitinho, né? Eu fiz, fazendo tudo aquilo lá, sempre ajudou todo mundo. Né? Os caras enxergam o que a gente está fazendo, ele vem e ajuda. Ele ajuda mesmo. Precisava de tijolo eu comprava aqui na Vila da Meia, que tinha várias olarias pequenininhas, eu chegava lá, pagava os caras, porque esse tijolo é meu. Até que um dia um Mariocino apareceu aqui e trouxe de São, acho que não sei do nome, Pedro Osório, acho, uma caçamba de tijolo. Ele despejou, disse, mas vai quebrar tudo. Ele bochou também, tá vendo? Vai quebrar tudo. Aí o cara não quebra, não. Largou duas caras de tijolo. Ele trouxe por conta dele. Sim, doação. Não, foi por minha conta. E aí eu pedi para os caras cimento, isso, aquilo. O pessoal vinha trazendo e a gente foi fazendo. Eu brigava com o pedreiro às vezes não tinha dinheiro. Tinha que estar aposentado, você quer. E assim foi que fizeram. Tudo lá. Aí chegou a hora do pavilhão. Tinha que fazer o pavilhão. Porque primeiro eu tinha um jogo, te contei ontem, né? Tinha um jogo com o Grêmio. E eu tinha que fazer uma arquibancada aqui em cima. Né? Em cima tinha caído o pavilhão, tinha ficado a parte dos vestiários, né? E tem vigamento, né? Bota vigamento antigo. Eu chamei o Neto, pintando o Neto, eu tenho que fazer aqui. Primeiro chamei um arquiteto. Até hoje estaria pagando ele para fazer, se não como, né? Chamei o Neto, Neto, faz assim, bota aí, faz uma viga sobre essa viga aqui, e tu começa a levantar o tijolo, faz como tu quer. Aí consegui fazer, mas não tirei as estacas nada, né? E fiquei, esse jogo nem, eu só olhava porque o Neto estava jogando, não cai, vai ver o jogo, não cai. Tá. Aí eu tinha que fazer o pavilhão, não dava mais, e fazer a iluminação. Eu estou na praia, Rio de Janeiro, aí parou um cara atrás de mim, olhei no chão, tinha um vulto, olhei esse cara de sapato preto, bem buscado, olhei, era o Hofmeister. Rubem Hofmeister, presidente da Federação Gaúcha. Eu tenho que voltar hoje. Eu estou com a família. Tenho que voltar hoje. E tenho que fazer o pavilhão, tem que fazer a iluminação. A iluminação é 800 mil. Tem que dar 200 pila, 200 mil, depois parcelar o resto. Como é que eu vou fazer isso?
Cheguei aqui, vim embora, falei com os outros, não, vamos então. Cheguei aqui e comecei a gritar. Né? Aí começou a vender cadeira. O povo da Biago mais dobrado na venda das cadeiras. Vender cadeira, eu vender cadeira, mas já comprei 4, 5 cadeiras, mas eu vou fazer cadeira. Mas eu comprei cadeira, não tem nenhuma cadeira. E era assim, os caras vendiam cadeira e não faziam. Aí eu comecei. Aí peguei, tive a sorte de pegar um mestre de obra, de mão pesada, obra pesada, por indicação do mestre que trabalhava com os calil. Eu fui mostrar planta para ele, né? Ele disse, não, eu não faço, mas tem que planta, que faz, ele está aí, vai lá e fala com ele. Me deu um dia. Aí fui falar com o senhor Osmar, ele disse, me deixa aqui, amanhã tu vem aqui. Eu era louco para trabalhar. Sofria, tinha problema de coração. E ele disse, não, eu faço. Aí eu chamei o Fausto. Fausto, tem um senhor aqui que faz. Aí o Fausto veio. Ficou amanhã com ele aqui. O que o Fausto me disse? Não deixa ninguém meter a mão, nenhum engenheiro meter a mão. Só ele. Sabe mais que qualquer engenheiro. Aqueles antigos. E o cara fez tudo. Pensa que ele me pedia meu dinheiro, ele pagava, botava. Quando foi fazer a marquise, ele chamou 2 filhos dele. 2 filhos dele de Rio Grande, que trabalhavam na obra pesada lá. Vieram para cá, ficaram um mês trabalhando aí. Eu não sei se eu paguei ou não paguei esse cara. E assim foi feita o pavilhão e a cada 15 dias aqui. E as arquibancadas. Quem me dava a mão aqui era o Neto. Hoje tem quantos degraus aí? Tem 6, 7 degraus. 7 degraus. 7 degraus, 6 Essa última ali que os caras estão falando, que a maioria é com aterro, não? E meu irmão cobrou uma fortuna. Nem que ganhe, vai me pagar um churrasco, eu não churrasco eu te pago. Acho que não pagasse nem o churrasco. A última teve tinha uma árvore ali. E eu acho que talvez por causa da árvore começou a cair muita água e começou a ceder. Aquela lá? Não, aquela última lá. Foi as raízes. A raiz da árvore, já estou queimando. A raiz da árvore começou a levantar. As raízes começaram a entrar e arrebentaram mesmo. E aí a polícia veio aqui e disse, isso aí vai cair. E nós olhávamos e falavam, não tem como cair, você não vai cair. Não, vai cair. E sabe, então tem que desmanchar. Tiveram que desmanchar. Claudinho, não desmancharam. Nós botávamos os caras para desmanchar, não tinha jeito. Não tinha jeito. Nós teve que vir com maquinário para derrubar, porque tinha dado de marreta e tudo, não tinha. Não tem. Ela cedeu só, mas não ia. Ela rachava. Mas não tinha como cair. Mas vocês foram obrigados a desmanchar. Quando eu estava fazendo isso aqui, essa porcaria que nós vamos dizer, tu não deixa rachar. Todos os anos tem rebocar. Onde vai abrir, tu vai rebocando. Para não haver infiltração. Mas então, nós queríamos agradecer a disponibilidade de vocês. Foi maravilhoso conversar com vocês, gravar essas memórias de vocês que fazem parte da história do Grêmio Esportivo Bagé, às vésperas do seu centenário. E quem sabe, inclusive, algumas dessas lembranças vão ilustrar para os nossos munícipes, para os bagienses, que amanhã ou depois se interessem por saber um pouco mais do Guarani, já que inclusive vocês mesmos apontaram a dificuldade de reunir essa história de Bagé. Então, de repente, nós do Arquivo Público Municipal podemos auxiliá-los e ficamos muito gratos pela disponibilidade de roubar esses minutos de vocês para fazer esse arquivo com a memória de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço também, não nos roubou nenhum tempo, porque nós estamos trabalhando. Vocês estão trabalhando com o Bagé aqui. Tá certo. Para mim me roubou, porque eu me levanto às 9, 9h30. Eu tinha me dito mesmo que
feliz.